Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os nossos irmãos que nos acompanham através da internet. Deus abençoe a todos, que estão nessa tarde adorando a Deus juntamente conosco. Também está nos visitando Celsa e Hélio, Ela é irmã do irmão Haroldo, está lá. Deus abençoe a irmã e o irmão Hélio também, Vieram junto com a irmã Elci e o irmão Liseu, Também a irmã Elci é irmã do irmão Haroldo que está nos acompanhando. Deus abençoe vocês aí em São João Batista, Santa Catarina, Lembrando aos irmãos que dia 3, domingo agora, nós temos o culto de Santa Ceia, É o mesmo horário, 5:30 da tarde. Vamos abrir as nossas Bíblias para São Mateus capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é misto que vem o escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ainda nós vamos aproveitando para ler São Lucas 9, versículo 38. Essa escritura me veio agora. Esperamos Deus falar através dela, E eis que um homem, 9 de São Lucas, verso 38, que é a nossa escritura oficial. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama, e o despedaça até espumar. E só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Deus abençoa a leitura da sua palavra em seus corações. Pode assentar. Geração incrédula. Jesus chamou a geração do seu dia uma geração incrédula. Por que chamou ele de geração incrédula? Mas eles eram crentes. Eles eram crentes não na mensagem do dia. Eles eram crentes na mensagem de ontem, a mensagem de Moisés. Moisés tinha falado de Jesus, mas eles não enxergaram. Quando este homem chegou a Jesus, ele disse: Trouxe-te o meu filho, e os seus discípulos não puderam fazer nada. Eles não puderam libertar. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Geração incrédula. Há duas classes de crente no mundo hoje: o crente e o incrédulo. Duas classes. O incrédulo ele crê, mas não na mensagem da hora. O incrédulo também é um crente, mas não na mensagem do dia. Jesus chamou eles de incrédulo, mas eles se diziam crente, porque eles disseram: nós somos de Moisés. Jesus disse: se vocês fossem de Moisés, vocês estavam vendo o dia
que nós estamos vivendo, porque Moisés falou de mim. Então você está entendendo que o incrédulo, ele ainda continua crendo, mas não na mensagem que funciona no dia. Os crentes hoje tudo diz que crê. Que eles crêem no Calvário, eles crêem na cura divina. Agora, quando você apresenta o batismo bíblico, eles são incrédulos. Quando você apresenta a ceia bíblica, eles são incrédulos. Quando você apresenta o profeta para esse dia, eles são incrédulos. Da mesma forma, eram aqueles fariseus dos dias de Jesus. O irmão Branham, na mensagem A Redenção pelo Poder, parágrafo 121, ele fala sobre a geração do seu dia, na qual ele era responsável. Ele disse assim: eu estava pensando hoje, enquanto estava fora orando, como que este é o dia pelo qual teremos que responder. Eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim, ou a geração que virá depois de mim, mas no julgamento é para me encontrar com esta geração. Ele fala isso em 1954. Então veja só, até 1994 passou-se 40 anos. Ele disse: eu tenho que responder pela geração que eu estou vivendo. Olha só, eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim, ou a geração que virá depois de mim. Mas no julgamento é para me encontrar com esta geração. Agora, vamos ver a geração, a condição da Inglaterra, a condição da Alemanha, a condição da Rússia, nos dias do irmão Branham, a condição dessas nações, incluindo o Brasil, hoje, nos dias da esposa de Cristo. A condição, vamos chegar lá. Eu disse: veja aqui, o quadro de uma mulher no painel, bebendo cerveja. Hoje se diz que as mulheres bebem mais do que os homens, fumam e faz de tudo. Saíram do seu lugar. Que vergonha. Olha os filhos, olha a juventude, olha a condição do mundo. O mundo no qual vivem os nossos filhos. A escola que estuda os nossos filhos. Que você ensina algo em casa, na rua, lá na escola eles aprendem outra coisa. Um mundo totalmente pervertido, um mundo sodomita. Agora vemos a condição também da igreja nesse dia que vivemos. A condição. Olha as mulheres como elas se vestem, olha os homens como andam. Vemos a condição da nação, a condição da igreja. No noticiário dessa semana, o que os repórteres falavam, a Band, a Globo, era de pastores corruptos. Falando de pastores corruptos, igrejas corruptas. O profeta disse que a política não é lugar de pastor. Política não é lugar de cristão. Ele diz: você entra um homem honesto e sai ladrão. Não está se cumprindo aí diante dos nossos olhos? A imoralidade. A igreja, vamos fazer. Isso aí é a igreja, porque uma nação é formada, uma igreja forma uma nação. A igreja. Mulheres casadas, não fragaram agora na rua uma mulher casada dentro de um carro, mantendo relações com um mendigo, com um morador de rua?
Olha a condição da nação. Por que isto? O profeta diz porque rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a verdadeira. Porque uma mulher crente, entre aspas, rejeitaram. Quando uma pessoa rejeita a palavra de Deus, logo que vem é o juízo, é a degradação. Você pensa que alguém vai levantar, consertar essa nação, consertar essa igreja, a condição dela, a era que ela vive, uma era laodiceana? É como ele disse aqui, mulheres bebendo, fumando. Casamento é uma bênção, uma dádiva de Deus, mas também, se você não orar, não buscar a Deus, você vai abraçar um problema. Você vai abraçar um grande problema, não uma bênção. Você vai casar com um problema. Aqui não faz muito, nessa grande nação, mensagem ao arrebatamento pregada em 4 de dezembro de 65, parágrafo 38. Aqui não faz muito, nessa grande nação Londres, na Inglaterra. Melhor dizendo, onde John Wesley, Charles e muitos daqueles grandes pregadores dos dias primitivos, Spurgeon e os demais, tinham pregado o evangelho nos mercados de feno e por toda parte ali. Aqueles homens, eles não tinham grandes catedrais. Não. Eles tinham uma grande mensagem. Eles tinham a mensagem da hora, a mensagem do dia. Wesley tinha a mensagem do dia. Wesley não tinha a mensagem de Lutero. Não funcionava no seu dia. É a mesma coisa de eu trazer primeira e segunda etapa da mensagem de Mombrana. Não vai funcionar. É fazer uma fila de oração, fechar os olhos e tentar adivinhar suas doenças. É uma personificação. É outro dia, meu irmão, minha irmã. É os selos revelados, é os trovões revelados. É o novo nome revelado, é uma mensagem de fé, de transformação, de arrebatamento. Agora, eles tinham pregado o evangelho. Eles rejeitaram aquela mensagem do seu dia. E veja o que eles são nesse dia. Eles rejeitaram a mensagem de Daniel Berg, aqui no Brasil, Gunnar Vingre. Rejeitaram a mensagem de Joaquim Gonçalves Silva. No ano 2000, eles têm rejeitado a mensagem que o pastor Osmar Rodrigues Costa tem trazido. Então você vê a condição da nação. O noticiário mostra isto. Olha a condição da política, olha a condição da igreja. Eu sei que eu estou falando para muita gente hoje. Não aqui é poucos. Ali é onde o irmão Willy e os demais estão hoje à noite. É um dos países mais profundamente degradados do mundo, falando da Inglaterra. Eles rejeitaram a mensagem de Charles, de Spurgeon, dos grandes homens da reforma do seu dia. Talvez eles tentaram viver a mensagem de Lutero. A mensagem de Lutero serviu para o seu tempo. É como as pessoas hoje estão tentando sustentar a mensagem que o irmão Brana pregou da primeira e segunda etapa e não entende que houve uma terceira puxada, a revelação dos 7 selos. Você pode ver que esse povo da primeira e segunda etapa, eles só pensam em grandes multidões, grandes prédios, dinheiro, riquezas, bens materiais. Se vocês têm parente lá, vocês já sabem disto, que é verdade. Porque rejeitaram a mensagem. É o escândalo. E hoje não tem como tapar o sol com a peneira. Jesus disse que tudo que é feito às escondidas,
nos porões, aquilo que é falado secreto, é proclamado dos eirados, a internet. Jesus usou telhados, internet. Hoje não é num canal de televisão que passou determinada coisa, não. Você vai no Google, já está tudo ali. Antigamente era só na televisão, perdi o programa. Hoje você perdeu, você vai lá no YouTube lá e busca lá. O escândalo tal. Está ali cheio de vídeo. Aqui é cheio de câmera. O centro, as vilas é cheia de câmera. Você olha uma lâmpada, está te filmando. Foi o que Jesus disse dos telhados. Mas um linguajar tão simples, né? Então, ele falando da Inglaterra, é um dos países mais profundamente degradados do mundo. Olha a condição do mundo que vivemos em guerra. Uma carnificina terrível na Ucrânia. Medo tomou conta do povo. Corpos apodrecendo. Não apodrece tão rápido porque é muito frio lá. Mas pelas ruas, sepultados em vala. Pessoas que o ano passado estavam nas discotecas, tomando cerveja, uísque, nos estádios de futebol, torcendo, sendo jogado nas valas hoje. Por quê? Rejeitaram a mensagem de Deus. Por que Israel, Jerusalém foi cercada por Tito e destruída? Porque crucificaram o Filho de Deus. Porque Roma foi destruída. Porque mataram os cristãos. Porque a Rússia tem uma bomba atômica com o nome do Vaticano. Porque ela matou 68 milhões de cristãos na Idade Média. Ai do mundo e dos escândalos. Ele disse, é inevitável. Mas ai daquele pelo qual vem. Eu já viajei pelo mundo todo, porém não conheço nada que seja tão ilegítimo como a Inglaterra. Billy Graham disse a mesma coisa. Ora, ele teve de evitar que sua esposa fosse aos parques, pois os atos entre homens e mulheres estavam sendo praticados publicamente nos parques. Hoje a consciência pesa tanto na juventude, nas pessoas, que eles não, por falta de Deus, eles correm ao suicídio. Tirar sua própria vida. Eles não têm a força para confessar. Porque você sabe que quando a pessoa confessa, conversa, coloca para fora, ele sente alívio. E aquele que não consegue falar, os atos entre homens e mulheres, isso nos anos 50. Por quê? Rejeitaram a mensagem. Não é que rejeitaram o homem, não. Rejeitaram Deus. A mensagem era Deus. Como disse o apóstolo São Paulo, estava lendo nessa manhã, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Sobre mim pesa essa obrigação. Ele não estava ali por dinheiro. Uma visão já tinha lhe mostrado o seu fim. Ele podia ter todo o dinheiro do mundo, ele nunca ia se livrar do seu destino, do seu fim. Sabia que tinha que ir em Roma, testificar e morrer. Da mesma forma, nós aqui seguindo as suas pegadas, as pegadas de Brana, de João,
Nós sabemos que chega uma hora que termina o nosso tempo. E vem outro e toma o nosso lugar. Deus usa um homem por um tempo e depois outro toma o seu lugar. Aqui, disse o apóstolo São Paulo, nós não temos cidade permanente. O carro enferruja, a casa cai. Quando não cai, a enchente leva, o terremoto engole. Tem nada permanente, meu irmão. Esse rosto tão belo que você tem, moça, moço, uma doença pode desfigurar, um acidente, e depois você não quer sair mais na rua. Não há nada permanente. Você tem que estar crendo em algo que seja sólido, firme, que tenha fundamento. Porque aquela mensagem de Moisés que os judeus tinham, não tinha fundamento, levaram eles a ser incrédulos. A mensagem, quando ela está no seu dia, ela funciona no seu dia. Depois, ela faz de você incrédulo, porque ela não funciona mais. Tente viver a mensagem de Lutero, de Wesley, a mensagem pentecostal. Vai fazer de você um incrédulo a mensagem do dia. Quando eu estive lá, eu nunca vi nada que quebraria o coração de uma pessoa mais do que estava acontecendo na Inglaterra, a qual teve a oportunidade, certa vez, conduziu o mundo numa reforma. Só se mostra como se pode cair. Um dia tinha conduzido o mundo numa reforma. Olha a América. Você lendo essa mensagem, o arrebatamento, você vê a condição dela na visão do irmão Branham? Você vê a condição dela hoje? Olha a condição. O povo diz dos Estados Unidos. Não. Está numa situação mais degradante do que a própria Inglaterra. Porque recebeu o maior de todos os profetas que já pisou na face dessa terra, desde Adão. Maior do que Enoque, do que Moisés, do que Ezequiel. E foi rejeitado. E depois que se rejeita, vem o juízo. Por isso o profeta diz, quando não te receber numa casa, bate o pó. Bate. E aquele juízo vem sobre aquela casa, sobre aquela família. Parágrafo 39. Porém, veja, o que causa isso? A mensagem que saiu então, os ingleses tentam reter aquela mesma mensagem para hoje. Isso não funciona hoje. Eles tentam segurar, lá está o túmulo de John Wesley, a sua igreja, o púlpito que ele pregou, aquilo não funciona mais. Se tornou uma nação incrédula. A América se tornou uma nação incrédula. O Brasil está indo para o mesmo caminho. Nós estamos no terceiro ai, que é a terceira guerra mundial. Veja. O Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou. E vocês teimando ainda, o Cordeiro está no trono. Você vê, o Cordeiro está tão no trono que o mundo está num pé de uma terceira guerra mundial. Seus bandos de incrédulos. Um mundo pervertido, ai do mundo por causa dos escândalos. É uma luta, briga no Congresso, no Senado, no Judiciário, a liberação do casamento gay, do casamento de lésbica. Estou discutindo isto. Então o juízo está vindo. E se você não estiver ao pé da cruz, entregue a Cristo, se entregue, conserte com Deus. Antes que seja tarde demais. Antes que você ouça como os ucranianos ouviram.
Recebemos o primeiro ataque. Você pensa que o Brasil está longe, fora da lista? Argentina, ai do mundo, por causa dos escândalos. Eles têm rejeitado a mensagem do dia. Não é a mensagem dos anos 70 da Rádio Universo, não. É a mensagem de hoje. Se Moisés tivesse vindo e trazido a mensagem de Noé, nós construiremos uma arca e flutuaremos Nilo abaixo, não teria funcionado. E nem teria a mensagem de Jesus jamais funcionado em Moisés. E nem irá a mensagem de Wesley jamais funcionar em Lutero. A mensagem de Lutero, vice-versa. E hoje, nossa última grande reforma foi Pentecostes. E já passou. Todos esses grandes movimentos e vigília. Vamos fazer uma vigília. Isso já passou, meu irmão. Não funciona mais. Se houver tempo, vamos ler. Hoje é 1º-75. É os trovões que nos dá fé de arrebatamento. É você ter garra para crer em BRANHM, novo nome. Essa mensagem que assusta é diferente. Como Noé trazia a mensagem do seu dia, falando de um dilúvio. Falando de usava uma palavra que talvez nem no dicionário estava, mas tinha vindo de Deus. Quando nós aceitamos a mensagem, a gente não ouvia falar nisto. Se Moisés tivesse vindo, não teria funcionado. Olha só, e a mensagem pentecostal não se misturará com isso, porque é outro dia. É tudo a palavra de Deus, porém está edificando com os pés, braços, subindo. Está formando uma noiva para o arrebatamento. Está vendo? Não desloque aquelas pessoas lá atrás. Elas viveram para a sua mensagem. Todas elas sairão, que estiveram na noiva, lá atrás, do mesmo modo que a vida passando por um talo de trigo. Ela deixa o trigo, a casca, porém o trigo se forma como o grão de trigo que caiu na terra. Na mensagem O Ed Satânico, veja a astúcia de Satanás. Veja onde ele se encontrava, onde ele estava infiltrado, encarnado na religião do dia. Hoje existe a religião do dia, o Concílio Mundial de Igrejas, que são as filhas da Igreja Católica Romana. E o concílio dos dias de Jesus, fariseus, saduceus, sacerdotes, essênios, herodianos, Satanás estava infiltrado ali, sendo adorado através daqueles concílios, sendo adorado através daquela religião. Hoje ele é adorado através da igreja. Ele leva a igreja onde ele quer, leva a igreja na política, depois ele envergonha ela, como a igreja hoje no Brasil está sendo envergonhada. Alguém disse, não, mas é só 2 homens. Um homem que representa toda a organização da Assembleia de Deus, o presidente. A condição. O profeta de Deus pregou a igreja e a sua condição. Ele pregou em 56 essa mensagem. A igreja tinha passado a linha da misericórdia. E veja, Ed Satânico 27. Quando Jesus vem, Satanás estava nesse grupo de mestres judeus e rabis e sacerdotes, tratando de dizer-lhes que guardasse a lei de Moisés. Olha, vocês guardem a lei de Moisés. Vocês guardem, o Messias está vindo. Será que isso não está se repetindo hoje, no dia que nós estamos vivendo? Olha, vocês escutem as fitas do profeta, leia as mensagens, leia a Bíblia. Com o arrebatamento, Jesus já está vindo. Quando ele veio,
Em 28 de fevereiro de 63, ele disse, não, ele está vindo. Ele veio como filho do homem para revelar, preparar o povo. Agora é a vinda do rapto. Não é a vinda mais para revelar, é o rapto. Para nos levar, mudado, transformado, para o seu reino de glória. Então ele estava ali. Não está ele hoje? Estava. Vocês guardam a lei de Moisés. Vocês leem a mensagem, escutem as fitas, só as fitas. Não deixe nenhum pregador pregar, nem ensinar, escuta só as fitas. Naqueles dias ele disse, olha, não escuta esse louco João Batista não, hein? Você é um maluco. Você era filho de sacerdote, ele deveria estar aqui conosco, pregando lá no Rio Jordão, no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre. Não escuta ele. Olha, ouça o seu sacerdote. Olha a linhagem dele. Não se repete isso hoje? Quando a própria palavra diz que naquele dia o Filho do Homem seria manifesto. Vê? O que ele se daria a conhecer. Assim eles estavam tratando, contanto que lhes mantivesse religioso e na lei de Moisés. Vê o que ele fez? Estava tratando de dizer, esta parte da palavra é exatamente correta. Mas esse homem não é essa pessoa. Geração incrédula. Essa parte da palavra está correta. Isaías 9:6, 7:14, o Messias vem, Salmo 22. Você pensa que ele não mostrava tudo isso? Que ele não lia todas essas coisas na sinagoga? Só que esse não é o homem. Ele disse, olha, não é essa pessoa não. Não se repete hoje a mesma coisa? Quando Jesus estava trazendo a escritura que cumpria no seu dia, e ele pegava aquela escritura ali e jogava ela para o futuro, Satanás pegava aquela mesma escritura e jogava para o futuro. Na verdade, o Messias vai vir, mas não é este. Ele diz, olha, os selos foram revelados, mas o sétimo não. Tem a visão da tenda para se cumprir. Você vê as pontas que Satanás pegou para enganar e enredar os cristãos da mensagem? Novo nome tem que ser revelado, mas não é agora. Ele não fez a mesma coisa nos dias de Jesus? Sim. Fez nos dias de Wesley, nos dias de Lutero, nos dias dos pentecostais, nos dias do irmão Brana, hoje nos dias do ministério de João, ele está fazendo a mesma coisa. E o profeta disse, vocês não se enredem, não mude nada, mas não te deixe enredar. Vamos ficar de pé. Agora você vê quão enganador ele é? Esse verdadeiro dia de decepção. Antes de nós orarmos. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Agora, você não ama o seu pai, não ama a sua mãe, não ama seus filhos, suas filhas, é rebelde com a família. Você tem que se consertar com Deus. Porque uma maldição acompanha quem não ama mãe e não ama pai. Um filho rebelde, uma filha rebelde, é amaldiçoado. Isso diz a Escritura. Para que prolongue os teus dias na terra. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. E se você não honra, você carrega uma maldição. Desobediente a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Bota para dentro de casa? Não, afasta. Porque são malditos, filhos da serpente, caimitas. Que sociedade tem o crente com o incrédulo? Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Se você é luz, as trevas se afastam de você. Agora, se você é treva, você abraça com treva. Agora, se você é luz, quando você começa a aproximar de Cristo, amigos e amigas se afastam. Parentes se afastam. Porque você está ligado na luz. E aquilo ali é trevas. Você está vendo como é que as trevas vão embora? A luz está acesa. Você apaga ela, as trevas se abraçam. Trevas é praga. Moisés trouxe a praga das trevas. É um lar cristão, uma vida cristã. Mesmo que nós temos nossas falhas, não somos perfeitos, mas amamos ao Senhor. Levante suas mãos e adore a Ele. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te adoramos nessa hora tão difícil, Pai. O mundo geme, está em guerra, também estamos numa guerra espiritual. Há algo, Senhor Deus, que é mais perigoso que a bomba atômica, que são as denominações, que são os incrédulos. Senhor, muito obrigado por esta hora, pela Tua palavra, pelos Teus filhos. Tu é digno de adoração. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, nossas falhas. Abençoa os nossos irmãos através da internet. Dê a graça, a bênção para eles. No nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor.